Já que a gente entrou nessa pauta, vou dar aqui as notícias novas a respeito. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fizeram uma live negando os rumores de que poderia haver uma substituição na pasta. Ontem, Bolsonaro desautorizou o ministério a comprar as doses da vacina que ele chama de vacina chinesa do João Dória, que é produzida em São Paulo, a Coronavac, como o Cláudio reiterou, depois que a pasta anunciou a aquisição de 46 milhões de doses. Então, repito, foi o próprio ministro da Saúde que havia anunciado esse compromisso com a compra. E aí o Bolsonaro desfez esse compromisso depois de uma pressão ali da sua claque virtual. O Pazuello reafirmou a sua servidão em relação ao presidente e o Bolsonaro elogiou o trabalho do ministro. Solta a sonora aí, produção. Semana que vem, talvez, com toda certeza, tu volta pro batente aí. Pois é, estão dizendo que não, né? Mas falaram até que eu estava brigado aqui. No meio militar é comum acontecer isso aqui. Olha só. Não teve problema nenhum. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um carinho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima. Dá pra desenrolar. Olha, foi um dos melhores ministros da saúde que tivemos. Falei isso para a imprensa. E pode ter certeza, né? O trabalho dele está sendo excepcional. Tá aí, o Bolsonaro, Cláudio, antes de eu continuar aqui, vale a gente comentar, que ele fala, é o melhor ministro da saúde que nós já tivemos. Ele, evidentemente, o Bolsonaro o efetivou justamente por causa disso, né? Porque ele se submete completamente. Então o sujeito fala numa live com o presidente, um manda, o outro obedece. Aí é isso que o Bolsonaro mais adora, que ele pode mandar à vontade, independentemente de ter razão ou não, o sujeito está lá para ser soldado, eu acho que no pior sentido do termo, Cláudio. É grave, é gravíssimo, assusta ainda mais, diante de tudo que a gente já conversou aqui, você ter um ministro da Saúde que é um general que poderia entregar o cargo diante de uma situação em que ele foi humilhado, desmentido, e olha que ele foi desmentido por uma fake news do Bolsonaro, né? Ele falou o que falou, registramos tudo, ontem divulgamos o vídeo, tem ofício e modificaram tudo, tentando convencer de que nada que a gente ouviu, nada que a gente leu é verdadeiro, pós-verdade aí, né? Então, o nosso pós-ministro, o Eduardo Pazuello, mostrou que a vocação dele não é para general, é para soldado. Para soldado. Então, o que ele está fazendo no Ministério da Saúde é a mesma coisa que o soldado faz lá quando pinta o meio-fio na rua. Aqui em Brasília, tem aqui perto do QG, você passa lá qualquer horário do dia, tem lá, eles pintam não sei quantas vezes por ano aquele meio-fio. Eu acho que é o único trabalho que eles têm. Pinta o meio-fio, repinta. Então, o que o Eduardo Pazuello poderia estar fazendo agora era pintando o meio-fio. Ele está pintando o meio-fio do Palácio da Alvorada, né, ao dizer que está cumprindo ordem, que está ali para obedecer o Bolsonaro. Então, no fim das contas, nós não temos ministro, nós temos um preposto, né, de um presidente que não tem nenhuma responsabilidade em preservar as vidas no país. É muito grave, é gravíssimo, tem muito mais coisa ainda para se extrair dessa situação, desta crise. A própria, todo o imbróglio envolvendo essa vacina, não é só a vacina chinesa, a própria vacina da AstraZeneca tem umas questões envolvendo o contrato desta vacina que estão ainda vamos dizer assim, não tão claras, o Ministério não explica, a gente não sabe exatamente como será o acesso do Brasil a esta vacina. Parece que o contrato estabelece um prazo que não é estabelecido, não é uma coisa acordada com o Brasil, é uma coisa estabelecida pelo próprio laboratório. Então, não está claro quando exatamente nós teremos a vacina. Eu estou falando aqui da vacina de Oxford, da AstraZeneca. Não está claro quando teremos essa vacina. Essa vacina ela tem uma série de requisitos de armazenamento que o SUS não tem suporte. Então, você vai distribuir 100 milhões de doses dessa vacina no país, não tem onde guardar. Não tem onde guardar. Então, assim, está tudo errado. O sujeito que diz que é especialista em logística está realmente passando o atestado aí de pintador de meio fio. Então, assim, tudo isso nos apavora, porque a gente percebe que o mundo está resolvendo essa situação e que pode ter acesso. Daqui a pouquinho, a China mesmo já estava aí, alguns lugares na China, tendo já a vacinação.
Quer dizer, falta tão pouco. Daqui a 2, 3 meses, nós já teremos vários países tendo acesso à vacina, com a sua população sendo vacinada. E aqui no Brasil nós estaremos fazendo o quê? Discutindo no Twitter, nas redes sociais. Então, assim, o ministro demonstrou uma absoluta falta de compromisso, inclusive com a Constituição que ele jurou seguir. Militar, que tem lá uma série de... Tem as normas internas, tem o juramento dele. Um militar, um general, que deveria estar preocupado com o país, não, ele está preocupado em garantir o carguinho dele de ministro. Tá? Isso aí mostra o DNA, mostra o temperamento, né, o espírito do nosso militar, que é o de burocrata. Estão todos aí cheios de medalha no peito, nunca entraram numa guerra, nunca fizeram nada. Você tem isso, é o soldado do meio-fio, é o outro que... são esses generais que usam taifeiros para poder serem servidos nas suas casas, pagas com dinheiro público, né? Ficam lá os garçons, que são os taifeiros, servindo esses generais, fazem igual o STF, toda hora estão fazendo evento, fazendo confraternização, regados ao uísque 21 anos, né? Com lagosta, com escambau. Então, assim, são burocratas. O sujeito que prefere ficar no cargo de ministro da Saúde, cumprindo ordem do presidente, sendo humilhado publicamente, assim, realmente é de espantar, porque isso tem a ver com caráter, com a capacidade do sujeito que está ali, que, sabe, com a farda dele, inclusive nos primeiros meses, não tirava a farda para nada. Não aparecia como se fosse um ministro militar, né? Nos eventos, estava sempre fardado. Nesse caso, ele rasgou a farda dele e vestiu realmente o uniforme de burocrata, mais preocupado em ficar agarrado ao cargo, ganhar o salário dele e cumprir as ordens do chefe, mesmo que elas o desmintam publicamente. Pois é, eu falei soldado no pior sentido, me referindo ao sentido de capacho, né? A gente está aí nessa era de capachos e a palavra honra precisa ser lembrada, como eu lembrei no Twitter, substantivo feminino. Eu vou dar aqui os 2 significados dela, que é bom as pessoas terem em mente. Princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais. Né? E eu falei lá, quem tem o seu poder decisório esvaziado pelo chefe em razão de politicagens mesquinhas e interesses imorais alheios aos princípios do cargo e às necessidades do povo, só se curva se for capacho, Pazuello. Então 2020 separou quem tem a coragem de recusar a desonra e quem não tem. Isso aí, governo, cargo, Ministério da Saúde, não é o exercício das Forças Armadas. É cargo que ele tem, e um cargo a partir do qual ele precisa zelar pela saúde da população. Isso causa uma indignação talvez ainda maior na gente, embora a gente esteja sempre indignado com a roubalheira, por exemplo, que também nos atinge diretamente, é o dinheiro dos pagadores de impostos que está sendo roubado, mas é a saúde da população, uma questão literalmente vital de todos nós. Todos nós vamos passar por vacinação, evidentemente, se cada um tiver essa oportunidade e ela for realmente eficaz. E vai depender de uma organização por parte do governo para ter toda essa distribuição e para agilizar o processo, para que a gente possa viver melhor. Hoje, há várias restrições no nosso comportamento diário, a começar pelo uso de máscaras, evidentemente, de distanciamento social, os riscos de uma aglomeração. Isso envolve, evidentemente, questões profissionais, de trabalho, envolve também as questões de lazer, tudo está mais restrito em razão da pandemia e a gente precisa de lideranças sensatas, capazes de atuar com bom senso, para poder absorver toda essa demanda de imunização por parte da população brasileira. Mas o que a gente vê é esse discurso eleitoreiro, essa tentativa de obter crédito eleitoral e de sabotar o capital político do outro. Isso é absolutamente lamentável. Diga, Cláudio. Ei, Felipe, não, eu lembrei aqui porque o Santos Cruz se manifestou mais cedo. É verdade, bom exemplo, bom contraponto.
Pois é, e ele falou sobre a mediocridade extrema de se discutir desse debate que está sendo travado. Então, o Santos Cruz, lembrando que deixou o governo justamente por não concordar com práticas não republicanas dentro do Palácio do Planalto. Então, aí a gente tem a medida, e aí vamos separar, vamos ser justos e separar o joio do trigo, Claro. né? De que há militares e militares, né? Há generais e generais, né? Então, e isso fica muito claro com essa situação de hoje. Não, maravilha, muito bem lembrado. Teve também uma entrevista com outro militar na Cruzoé falando que quando o governo destoa daquilo que prometeu fazer, então não tem mais sentido. E é o que exatamente aconteceu com o governo do Jair Bolsonaro. Foram vários militares que saíram, não foi só o Santos Cruz, teve o Mainardi também, e outros, que daqui a pouco eu vou trazer aqui para o programa uma lista daqueles que saíram e mantiveram o seu sentimento de honra e a sua virtude no debate público. A gente tem um vídeo que o Cláudio, no começo do comentário dele, esse último agora, ele estava falando justamente de como eles tentaram fingir que não falaram aquilo que o ministro da Saúde falou, né? Falaram que foi mal interpretado. Então vamos ver como essa mentira tem perna curta. O pessoal postou, inclusive, nas redes sociais esses vídeos, fazendo ali a comparação. Então primeiro a gente começa com a tentativa de dizer que houve uma má interpretação e depois mostra a declaração pública do ministro Pazuello. Vamos lá. Sobre a reunião de ontem, realizada no Ministério da Saúde, por meio de videoconferência com os governadores de estado, esclarece-se o seguinte: houve uma interpretação equivocada da fala do ministro da Saúde. Não houve qualquer compromisso com o governo do estado de São Paulo ou seu governador, no sentido de aquisição de vacinas contra a Covid-19. Nós já fizemos uma carta em resposta ao ofício do Butantan, e essa carta ela é o compromisso da aquisição das vacinas que serão fabricadas até o início de janeiro, em torno de 46 milhões de doses, e essas vacinas servirão para nós iniciarmos a vacinação ainda em janeiro. Essa é a nossa grande novidade. Daí o Pazuello tinha falado do compromisso de aquisição, se referindo àquilo que o Bolsonaro chama de vacina chinesa do João Dória. Então não vem dizer que houve uma má interpretação, culpar a imprensa. Se ele falou publicamente, tá falado e tá aí o vídeo. Então pode dizer que ele errou ao dizer aquilo. Agora, que foi mal interpretado é mentira. E esse governo está cada vez mais insultando a inteligência das pessoas, Cláudio. Contra os fatos não há argumento, né? A gente mostra aí o que aconteceu efetivamente, quer dizer, em reunião gravada, eles têm a cara de pau de tentar dizer que o sujeito não disse uma coisa que está gravada, que está registrada num ofício, que diz lá, falou da compra, o ofício está dizendo lá, aquisição de 46 milhões de doses. Então, assim, é aquela velha história, eles ficam tentando repetir uma versão mentirosa para ver se cola, né? Então, é muito imaginar que a gente está lidando, que isso se refere a uma política pública de preservação de vidas em meio à maior pandemia, né, a maior crise sanitária do planeta, uma pandemia que já se viu, realmente desesperador, faltam palavras para classificar esse tipo de comportamento. Agora, infelizmente, nós estamos entre a cruz e a espada. Por quê? Porque você tem um Congresso omisso, né, recheado de corrupto, que deveria estar fiscalizando, pressionando. Nesse momento, poderia estar aí alguém propondo um processo de responsabilização desses ministros, desse presidente da República, mas não. Está o Rodrigo Maia lá sentado e mais 50 pedidos de impeachment. Eles não discutem nem em audiência pública. Quer dizer, eles são incapazes, os nossos parlamentares são incapazes de convocar uma audiência pública para debater esse tema. Esses parlamentares só estão interessados em roubar, só estão interessados em fazer esquema.
Quando eu digo que esse inquérito do Chico Rodrigues é a radiografia da corrupção, da legalização da corrupção no Brasil, você pode ver, eles estão 24 horas negociando, são intermediários. Você não vê eles discutindo nenhuma política pública. Estão discutindo o contrato que vai ser assinado com o dinheiro que ele conseguiu arrancar do orçamento que vai... É uma vergonha. É uma vergonha. Esses parlamentares são incapazes. Tem ali uma meia dúzia que se salva, mas a maioria absoluta são incapazes. Se você tivesse um Congresso efetivo, hoje, depois do que aconteceu ontem, no mínimo, você teria a comissão da Câmara de Assuntos Sociais, Saúde, que cuida dessa temática, convocando expressamente o ministro, pedindo esclarecimentos ao presidente da República, convocando a Anvisa, convocando o presidente do Instituto Butantan. Onde está o Congresso Nacional? Esse Congresso Nacional inócuo é como se estivesse fechado, não existe. Onde estão esses parlamentares? Imagina, depois de uma situação como essa de ontem, de hoje, com o ministro acatando tudo que o Bolsonaro quer, sendo desmentido publicamente, colocando em risco vidas que ainda vão, que podem ainda entrar nesse saldo que não para de subir. E são incapazes, você não tem um parlamentar que honre as calças, porque nas calças dos parlamentares parece que só tem dinheiro. Eles não têm um que honre as calças e convoque uma audiência pública para se discutir isso. Que seja audiência virtual, não interessa. Já estão lá, inclusive, fazendo audiência, algumas votações plenárias, né, presenciais, já tem votação em comissão presencial, como teve para aprovação do Cássio, do STF, inclusive hoje esteve lá com o Fux. Então, assim, e eles são incapazes. Para bajular o Cássio, todo mundo aparece, né, Cláudio? Exatamente, já estava até o Collor. No dia que o Collor está sofrendo busca e apreensão da Polícia Federal, ele está na comissão, lá na CCJ, sentado lá para acompanhar a sabatina. Então, assim, é assustador, porque você não tem a quem recorrer. Você vai recorrer a quem? Pois é. Diga. Nem adianta o pessoal no chat aí falar, não, intervenção militar, não dá. Esquece. Esquece, ó, o Pazuello está aí para mostrar, esquece. Pessoal que tinha alguma esperança, obviamente, eu aqui não estou fazendo nenhum tipo de apoio a isso. Claro. Eu acho que a gente tem que resolver tudo na democracia, mas, infelizmente, o eleitor também está alienado, porque o sujeito que votou no deputado, que vai para a rede social reclamar, ele tinha que estar cobrando do deputado dele a convocação do Pazuello para poder explicar o que está acontecendo com essa situação da vacina. O que eu estou falando aqui não é de convocar impeachment, é de convocar uma audiência pública, que nada mais é do que a obrigação rotineira da Câmara dos Deputados. Então, assim, o que você faz? Para onde você vai? Recorre a quem? O Ministério Público também está calado, porque você tem um PGR também submetido, também um soldado do Bolsonaro, que parece que não tem interesse nenhum também em defender a sociedade. Então tá difícil. No Supremo você tem um Cássios, né? Vários Cássios, então tá difícil. O cidadão está órfão. E o Pazuello está com coronavírus, e como vocês puderam ver naquele trecho que a gente exibiu da live dele com o Jair Bolsonaro, ele e o presidente estavam sem a máscara de proteção. O ministro contou que tomou hidroxicloroquina, azitromicina e anita, o medicamento que, segundo o governo, tem eficácia comprovada contra a Covid-19. É aquele da imagem de arquivo, né, do banco de imagem da internet que eles tiraram ali para ilustrar a eficácia, cientificamente comprovado pelo banco de imagem. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a não obrigatoriedade da vacina contra o coronavírus. Durante conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente chamou o governador do estado de São Paulo, João Dória, de ditador. Solta aí, produção, que esse programa é generoso. Realmente, impor medidas autoritárias só para esses
nanicos projetos ditadores, como esse cara de São Paulo aí. Então, eu não ouvi dizer, eu acho que vocês também, nenhum chefe de Estado do mundo dizendo que iria impor a vacina quando ela tivesse. Isso é uma precipitação, é mais uma maneira de levar terror junto à população, até porque tomar uma vacina, ainda que não tem um certo tempo de comprovação científica, fica muito difícil. E quando esse governador fala em vídeo que ele iria obrigar 40 milhões de paulistas a tomar a vacina, ele causa um pânico nesse pessoal. É um pânico que é estimulado pelo bolsonarismo também, quando diz que as pessoas vão invadir a casa dos outros, né, para forçar a tomar vacina, como se isso fosse acontecer. Mas é claro que antes de saber eficácia e tal, não sei o que, esse debate fica tremendamente aborrecido. O presidente ainda afirmou que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, talvez tenha escutado ele próprio, né, ao se posicionar contra a vacina obrigatória. Bolsonaro fez referência a uma entrevista da vice-diretora da OMS, Mariângela Simão, que disse à CNN que não recomenda a vacinação obrigatória em todos os países, mas defendeu que cada nação tome a decisão de acordo com a sua realidade. Segundo a Folha, Dimas Covas, aí a gente entrou aqui na pauta naquilo que a gente já falou, que é justamente a acusação por parte do Instituto Butantan sobre o atraso ali da Anvisa. Cláudio, você quer comentar aí essa declaração do Bolsonaro? Eu acho esse discurso da obrigatoriedade uma forma de desviar a atenção do verdadeiro problema. Exato. Qual é o problema? O problema é a vacina. Já saíram pesquisas aí que mais de 75% das pessoas, assim que tiver vacina, vão lá correr para tomar vacina. Né? E você, no fim das contas, você que vai buscar a sua imunização é o que interessa. Então, esse debate de obrigatoriedade ou não, ele é um debate que ele não leva a lugar nenhum. Né? Primeiro que a maioria da população quer a vacina. E essas pessoas que querem se proteger vão tomar. Você não quer, se você bolsonarista, negacionista, não quer tomar, você será o único prejudicado, porque você não vai estar imunizado. Agora, eu vou tomar, a minha família vai tomar, meu pet vai tomar. Então, assim, é mais um debate, é mais um debate supérfluo, é mais uma narrativa para desviar a atenção, para poder levar aí os cliques das redes sociais e sair daquilo que importa, que é ter a vacina. Não importa, a gente tem que ter a vacina. Você mencionou até aí o Marcos Pontes, a história do gráfico. O Marcos Pontes, muita gente não acha que é o astronauta que foi né, o primeiro astronauta brasileiro, etc. e tal. Eu lembrei no Twitter mais cedo, eu escrevi uma matéria em 2011 sobre os bastidores, como se deu a negociação, a articulação, os personagens envolvidos, como se deu a viagem do Marcos Pontes para o espaço. Muita gente desconhece, então, rapidamente, o que a gente pode dizer? Quando a gente vê esse cenário hoje aí, dele dizendo cientificamente comprovado com um gráfico de arquivo, que não tem nem número, né? O que você tem é justamente um vendedor de travesseiro da NASA, né? Muita gente não sabe, o Marcos Pontes viveu, ele era garoto propaganda daquele travesseiro da NASA, que não é da NASA, tá, gente? Não é da NASA. Então, assim, ele, como era astronauta, fizeram essa brincadeira, mas ele também não foi para o espaço pela NASA, pela agência americana. Ele foi para o espaço pela agência russa. Quer dizer, e foi para o espaço pela agência russa, bancado por você, contribuinte, e no governo do Lula. Ó, o viscoelástico. No governo do Lula. Se você for lá, joga lá no Google, lobista espacial, tem a pessoa que fez a intermediação, que inclusive era cônsul honorário da Bulgária, país de origem da Dilma Rousseff. Então tem fotos, inúmeras fotos do Marcos Pontes abraçando Lula, etc. e tal, e o que o Marcos Pontes foi fazer no espaço foi fazer turismo espacial. Então é uma fraude, é o turismo espacial, foi fazer turismo espacial bancado com dinheiro do contribuinte no governo Lula, com a ajuda do cônsul da Bulgária, lá, honorário da Bulgária, que também recebeu o seu, é intermediário, inclusive trabalhava com venda de imagem de satélite, eu estou vendo essa briga toda aí
do Salles, com o negócio de satélite, do Exército querendo também comprar satélite, aí me voltou à mente essa história, porque eu me lembro que o sujeito também trabalhava vendendo imagem de satélite. Então, a verdade verdadeira é o seguinte: um sujeito que se diz cientista, que vai para a mídia defender a história desse novo remédio aí, que baixa a carga viral, inclusive ensaios clínicos já mostraram que é o seguinte: você está ali no laboratório, né? Então, está enganando as pessoas. Então, o que ele está fazendo? Ele está vendendo travesseiro da NASA, que não é da NASA. Ele está vendendo uma solução que ela não tem nenhum respaldo científico. Mas o respaldo científico eles só exigem para vacina, né? Para receitar cloroquina, para receitar ivermectina, não tem problema, né? Pode ser qualquer coisa. Pois é, e para vacina que ele é associada à China, porque para a vacina de Oxford o Bolsonaro assinou a MP, a gente mostrou aqui, ele assinando a medida provisória que destinava quase 2 bilhões de reais à compra da vacina de Oxford. Então é uma questão eleitoreira e esse anúncio com imagem de arquivo também vem dentro desse contexto de tentar ganhar uma proeminência em relação à vacina associada à China e ao João Dória. Eles querem mostrar que eles estão à frente, que têm as soluções e querem capitalizar isso eleitoralmente. Em entrevista hoje pela manhã, o João Dória rebateu os ataques do Jair Bolsonaro. Abro aspas, não fui eu que declarei que a Covid era uma gripezinha, não ofereci cloroquina à população e nem a EMA do Palácio do Alvorada. Não falei que quem faz isolamento usa máscara é covarde. Todas essas afirmações são do presidente Jair Bolsonaro, um notório negacionista, uma pessoa que se notabilizou internacionalmente como negacionista. Eu não faço política com a vacina. Fecho aspas. Dória ainda acusou o presidente de estar pensando em 2022. Aspas, o presidente desautorizou o ministro, humilhou seu ministro, desautorizando publicamente. É inacreditável que numa pandemia um presidente coloque esse vértice eleitoral e essa obsessão pela sua reeleição e obsessão em relação a mim. Fecho aspas. Em entrevista ao Globo, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mencionou uma liderança tóxica de Bolsonaro e aconselhou Pazuello a, nas palavras dele, escolher o lado certo. Hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que os estados vão poder comprar a vacina desde que ela seja comprovada pela Anvisa. Aspas, todo mundo pode comprar, o estado pode comprar, os estados, né? Eles têm recursos também. Os estados, né? Estou reproduzindo as palavras do Mourão. Desde que a Anvisa certifique, continua ele, a Anvisa só vai certificar aquilo que está comprovadamente testado. Fecho aspas aí para o Mourão. Uma pesquisa da XP, o Cláudio falou aqui, por alto eu dou aqui os números certinho, uma pesquisa da XP apontou que 70% dos paulistanos afirmam que vão tomar a vacina contra a Covid-19 com certeza. 18% estão indecisos e apenas 8% garantem que não vão tomar. O ex-presidiário Lula foi ao Twitter para pedir o impeachment do Bolsonaro. Ele escreveu, aspas, se a sociedade, os partidos e os parlamentares precisavam de um motivo para discutir o impeachment, Bolsonaro acaba de cometer um crime contra a nação ao dizer que não vai comprar a vacina e desrespeitar um instituto da seriedade do Butantan e toda a comunidade científica. Fecho aspas. Tá aí o Bolsonaro com as suas... essas suas declarações, ele fica aí ressuscitando esses cadáveres políticos como o próprio Lula, que talvez já esteja um pouco satisfeito depois de ter colocado o Jair Bolsonaro, o Augusto Aras, ter colocado o Cássio Marques. O Lula já está se sentindo um pouco mais à vontade para pedir o impeachment, né? Parece que ele está se sentindo mais garantido no Supremo Tribunal Federal. Portanto, tem aí todas essas respostas, reações às iniciativas do Jair Bolsonaro. Cláudio. Felipe, saiu agora uma informação aqui da Anvisa, tá? Então, assim, eu vou ler rapidamente aqui, dizendo o seguinte, claro. Respondendo à história do Butantan, do Instituto Butantan, do Dimas Covas, né, que não é parente do prefeito, tá? É bom que se diga, senão vão achar que o Butantan, ali é tudo... Né? Não, tem nada a ver. Mas o Dimas Covas tinha reclamado da Anvisa, por causa da importação, estaria atrasando a importação dos insumos para a vacina que eles querem produzir. E aí a Anvisa soltou a seguinte nota: devido ao período de transição da composição da diretoria colegiada da agência,
a decisão sobre o pedido de importação foi colocada em circuito deliberativo. Esse tipo de votação deve apresentar a decisão em, no máximo, 5 dias úteis. Desta forma, a decisão não depende da realização de reunião presencial. Vai ser uma deliberação virtual, né, do próprio colegiado, que está sofrendo, então, aí uma mudança. Como eu até publiquei um dia desses, um dos novos diretores é apadrinhado aí do Ricardo Barros. Ainda que o pedido de importação seja autorizado, diz aqui a Anvisa, a vacina não pode ser aplicada na população, tendo em vista que a Coronavac não possui registro sanitário. Bom, isso todos nós sabemos, tá? Agora, qual é a importância, quando eu falei da AstraZeneca, qual é a importância desta vacina do Butantan, que é a vacina brasileira, tá? O acordo da AstraZeneca, eu estava resgatando aqui, Felipe, ele impôs uma série de condições para a venda da futura vacina. Pagamento de royalties, né? Manteve a patente sobre o produto e eles podem até mesmo definir o que eles consideram como a data final da pandemia, já a partir de julho de 2021. Então, é um contrato que o governo assinou sem ler, provavelmente. Pagou-se aí, não sei, 1 bi, pagaram uma fortuna para ter acesso à vacina, para ter acesso, vamos dizer assim, para poder comprar a vacina. É como se fosse você estivesse comprando a vaga, né, para entrar no clube e aí você poder comprar a vacina depois. Então, é uma situação que a gente ainda não sabe como que ela vai se desdobrar. Por isso a importância de você ter uma vacina sendo produzida pelo Butantan, que, aliás, fornece mais 65% das vacinas que são adquiridas pelo Ministério da Saúde, que você está tomando. Quer dizer, a vacina da hepatite, por exemplo, é chinesa. E eu já tomei vacina de hepatite quando eu precisei viajar para o Haiti, né? E nunca tive problema. Estou aqui, né? Não sei se eu sou monitorado pelo governo chinês, biológico que devem ter me inserido. Quer dizer, é de uma ignorância e é tão ridícula essa discussão. Por quê? Porque justamente você toma, a população já toma vacina chinesa. Né, já toma vacina chinesa, o Butantan produz, é o que tem maior capacidade de produção, é quem pode, inclusive, ser quem pode disponibilizar a vacina primeiro, antes de Oxford, antes da AstraZeneca, é quem pode disponibilizar a vacina primeiro. A importância dessa vacina não tem nada a ver com Dória, com São Paulo, tá? Então, assim, mais uma vez, tá aí o governo, o presidente da República arrastando o país para o abismo sanitário, né? Além do abismo econômico, fiscal que a gente já está, também arrastando todo mundo para o abismo sanitário, como já o fez desde que veio boicotando as medidas de isolamento social, mas agora muito mais grave, que é justamente a capacidade de você imunizar a população.